Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Nos encontramos mais uma vez aqui no nosso Teós, Viva de Coriés, o Percor Maria. Nessa terça-feira, hoje aí dia 12 de abril de 2022, nessa terça-feira aí santa. E hoje aqui nós vamos meditar o Evangelho de João, no capítulo 13, versículo 21 a 33, 36 a 38. Jesus fala hoje no Evangelho que alguém vai traí-lo. Em verdade vos digo, um de vós vai me entregar. Sabemos disso. Quem que é? Judas. Só que o Evangelho de hoje nós encontramos também aí uma outra figura bem interessante, que é a figura de Pedro, no final aí do versículo 37 e 38, que também é uma figura que não entregou Jesus, mas negou Jesus, né? E a figura de Pedro, ela está mais assim, mais perto de nós, né? Porque Pedro, no versículo 37, diz assim: Senhor, porque não posso seguir-te agora, eu darei a minha vida por ti. Interessante, né? Uma força. E Jesus então vai dizer aqui, Jesus respondeu no versículo 38, darás a vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenha negado 3 vezes. São Beda, eu gosto muito dos padres da igreja porque eles colocam a pergunta do avesso, né? Eles colocam a pergunta, a pergunta de Jesus, né? Senhor, a pergunta de Pedro, Senhor, por que eu não posso seguir-te agora? Tem uma outra proporção aqui muito interessante, né? A primeira, diz ele aqui, ó, essa frase pode ser proferida de 2 maneiras. A primeira é como afirmação, com o seguinte sentido: darás a tua vida por mim, é certo. Darás a tua vida por mim, Pedro, né? Eu darei a minha vida por ti. Não, darás a tua vida por mim. Mas agora, por temer a morte da carne, cairás na morte da alma. A segunda, como se dissesse. Pedro, aqui, ele até que tinha a força para dar a vida pelo Senhor, só que ele tinha medo de perder a alma, de perder a carne. Ele tinha medo de cair, então, aí na morte da carne. Então, caindo na morte da carne, ele também ali, então, cairá na morte da alma. Super interessante é que Santo Agostinho faz também aqui algumas perguntas, né, no desdobramento dessa palavra. Farias por mim o que ainda não fiz por ti? Peraí, Jesus Cristo toma aqui então a iniciativa e diz então, olha, mas eu não morri por você ainda, você faria isso por mim? Calma aí, deixa eu morrer por você, aí você vai ter a força de morrer por mim. Farias por mim o que ainda não fiz por ti? Podes vir antes quando não consegue seguir? Você pode vir antes, se você nem consegue hoje agora me seguir? Por que presumis tanto? Ouça o que és. Não cantará o galo sem que tenhas negado 3 vezes. Tu que prometes a própria morte, negar-me-ás tua vida 3 vezes. Ele viu o desejo que o animava, mas não conhecia a própria força. Pedro não conhecia a própria força. E esse que é o problema. É que nós confiamos muito na nossa força humana. Confiamos muito em nós mesmos. E todas as vezes que nós confiamos muito em nós mesmos, nós metemos os pés pelas mãos e nós negamos o Senhor e nós cometemos pecados. Se nós tivéssemos um pouquinho mais de malícia e de não confiarmos em nós mesmos, nós sairíamos vencedores em muitas peripécias que a gente mete o pé pelas mãos. Aqui Santo Agostinho, no seu tratado 66 aqui do livro de João, ele diz assim, ó, mas nos é oportuno o aviso. Grava o aviso no teu coração, que não deve o homem confiar nas forças humanas. Não confie nas forças humanas. Não confie em você mesmo. O homem não deve confiar nas forças humanas. Esse que foi o problema de Pedro.
confiou demais em si, meteu os pés pelas mãos e negou o Senhor. Mais uma vez, a pergunta é essa: de que lado você está? Você está do lado da força humana ou você está do lado dos covardes que não confiam em si mesmo, mas confiam no poder do alto? Pela intercessão de São Chabel de Mangluf, São Padre Pio de Peltrautina e Santa Teresinha do Menino Jesus, Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém.